Ela tem um papel, acho que assim, muito importante para a magistratura, porque ela é o canal de expressão e funciona também como braço político que a magistratura precisa ter. Porque a associação é quem pode fazer reivindicações, é a associação que pode falar politicamente pela magistratura. Ela é importante para a sociedade porque ela faz essa tradução e essa ligação do Poder Judiciário com a sociedade civil. E eu acho que dessa força, que é uma simbiose, né? Sociedade civil e interlocução com a magistratura, que veio surgindo esse papel da influência da Associação dos Juízes, principalmente a do Rio Grande do Sul, externando, publicizando o que a magistratura pensa sobre questões que interessam a todos nós, que é da sociedade em si, da política do país, de questões como saúde, por exemplo, né? Então, ela é ouvida nessas áreas onde ela atua, muito especificamente, que é a aplicação do direito, né? Ela tem uma respeitabilidade porque ela consegue traduzir bem para o público o que precisa ser feito no entender da magistratura e qual é a opinião dela sobre os fatos que acontecem. A gente manteve, talvez até certo ponto tenha ampliado um pouco, que já vinha da gestão anterior, onde eu era o vice-presidente administrativo e o Pio era o presidente. A gente tinha uma interlocução política bastante forte com a Assembleia e em Brasília também, mas especificamente na Assembleia. E um dos resultados disso que a gente conseguiu aprovar a lei do reajuste para a magistratura no final de 2014, antes que tivesse sido aprovada em janeiro de 2015, para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso foi um fato inédito, nunca tinha acontecido aqui, né? E por que se conseguiu isso? Em razão de um trabalho intenso, né, que foi feito, de muita negociação política, porque nós estávamos trabalhando e estávamos a caminho de conseguir, juntamente com a administração do Tribunal de Justiça, de conseguir a implantação da automaticidade aqui, que em termos remuneratórios da magistratura seria conseguir uma tranquilidade. Aumenta, o reajuste dos ministros do Supremo, automaticamente aumenta aqui da magistratura do Estado. Nós estávamos numa luta muito intensa, que já vinha sendo feita há bastante tempo, e estávamos na iminência de conseguir essa aprovação da automaticidade. Mas o que aconteceu? Foi naquele momento, 2014, em outubro, ou não sei se teve segundo turno, né, na eleição para governador do Estado, foi eleito o José Sartori, né, que já no 2015 encontrou, vamos dizer assim, o apoio majoritário dos deputados e aquela influência de um governador novo eleito, né, mesmo que não tendo assumido. Nós estávamos ali para acertar como é que ia ser a votação, para entrar na pauta, e eles, de certa forma, bastante constrangidos, porque tinham feito a negociação. Eles disseram, o governador vetou o voto da automaticidade para a magistratura, não vai ter. E naquele momento, nós imediatamente transformamos, né, num comum acordo que saiu na hora, eu me lembro assim, na hora, não, mas então vai ter que aprovar o reajuste, pelo menos, né, que era aquele que já estava esperando para ser votado em Brasília para o Supremo Tribunal Federal. E aí eles não tiveram outra coisa a fazer, porque eles realmente ficaram numa situação, digamos assim, difícil, né? Porque eles tinham concordado e o veto foi, isso é bem importante que a gente sabe, foi do governador eleito, né? E aí acabou, vendo aquele acordo, a gente teve a aprovação de um reajuste para a magistratura do Estado antes que fosse aprovado para o Supremo Tribunal Federal. Foi bom, foi uma conquista, mas ao mesmo tempo teve um certo sabor de derrota, porque foi a quebra de uma combinação política que tinha sido feita. Não era o auxílio moradia uma bandeira histórica de defesa por parte da juíza. A gente sempre teve alguma restrição em relação ao cabimento do auxílio moradia para magistrados. Sempre fomos a favor de ter uma carreira remunerada dignamente, com valorização do tempo de serviço, né, e uma remuneração digna, né? Mas o que aconteceu? Se passou por um período muito grande de defasagem. Na realidade, aquilo serviu, na realidade, uma recomposição da remuneração, com o nome indevido de auxílio moradia. Isso é inegável, nunca neguei essa situação. Então, o auxílio moradia, por essa iniciativa da magistratura federal, foi alcançado aos juízes federais
E o João Ricardo, e como não poderia deixar de ser, fez uma discussão na MIB e disse, bom, se a carreira da magistratura é única, nacional, os juízes federais vão ser beneficiados com o auxílio moradia, vamos ter que também estender isso aos juízes estaduais. Aí o João ingressou com pedido naquela própria ação, ou entrou com uma outra ação, não lembro agora no momento, para que fosse alcançado também aos magistrados estaduais o benefício do auxílio moradia. Conseguiu eliminar e foi aprovado. Né? Quando foi aprovado, nós assumimos um compromisso de implementar aqui no Estado. A repercussão realmente foi muito grande, né? Mas o que nós entendemos? Né? Isso a gente discutiu na direção. Olha, se está vindo uma recomposição ou pelo menos uma diminuição de uma defasagem remuneratória, mesmo com o nome devido, como foi o caso do auxílio moradia, nós não podemos nos furtar de explicar isso para a sociedade. Né? Não sei se fomos felizes na explicação, né? Pelas repercussões que a gente viu, talvez nem tenham todos compreendido, mas nós nunca nos furtamos, né? Nós nunca negamos uma entrevista, tão logo foi implementado o auxílio moradia aqui no Estado, nós já estávamos explicando, né? É importante que a sociedade saiba as razões pelas quais a magistratura, em termos remuneratórios ou qualquer outro, agiu de tal ou qual forma. E nós tínhamos uma certeza, como temos até hoje, em que pese a injustiça em relação aos aposentados, aos colegas inativos, era uma medida justa de recomposição parcial. Não para todo o conjunto da magistratura, mas pelo menos que estavam nativos. E foi um embate. Eu sei que isso nos rendeu algumas críticas muito fortes, mas isso faz parte, né, do jogo democrático, de onde a gente justificar e explicar as razões que tinham. Porque razões tinham. Pode a forma que foi feita, e eu até concordo com isso, não ter sido a melhor. Mas havia uma razão, porque havia uma defasagem muito grande na remuneração do magistratura. E essa conquista desse pagamento, o reconhecimento desse direito, dessa defasagem, para os magistrados que eram magistrados, né, ou aposentados ou ativos naquela época, é uma conquista que perpassou por 13 gestões de presidentes das júris. Né? Era, então, o resultado de uma conquista coletiva, inegavelmente, porque todo mundo colocou uma pedra no alicerce do término final daquela ação. Por essas questões de destino, né, ela veio a terminar quando eu estava na presidência da júris. Né? Mas o importante é que quando a gente conseguiu isso, a gente teve que fazer um grande trabalho, e aqui eu faço um reconhecimento ao nosso colega Tael Solis, que é desembargador aposentado e trabalhou conosco, e é o único nome que eu vou referir nessa entrevista, porque senão a gente sempre comete injustiça, no trabalho que nós tivemos para conseguir que houvesse o pagamento imediato daquilo tão logo reconhecido. Porque havia um entendimento na época, bem solidificado inclusive na Procuradoria-Geral do Estado, os valores individualmente de cada magistrado ter a receber que forem suficientes ou que permitam, melhor dizendo, o pagamento por requisição de pequeno valor, que naquela época não eram os 10 salários mínimos, que agora eram 30, se não me engano, eles fossem pagos por RPV individual para cada um, sem expedir um precatório. Mas havia um entendimento da Procuradoria que quando o montante total fosse superior ao limite da RPV, tinha que ser pago precatório. Então a gente fez um trabalho de esclarecimento, de justificando, e estava começando a ter uma mudança no Supremo Tribunal Federal sobre essa compreensão, e o Procurador-Geral do Estado entendeu que seria razoável. Então a gente conseguiu começar a materializar o pagamento, que seguiu mais um tempo, logo depois que foi aprovado por essa compreensão. Mas foi uma conquista, para mim, é a coisa mais representativa de um histórico de atuação da júris, porque é uma conquista coletiva. Tinha 20 anos, começou em 1990, quando acabou sendo paga. Tradicionalmente, aqui no Rio Grande do Sul, a Escola da Magistratura sempre fez a formação dos magistrados, como faz até hoje com a Corregedoria, fazia a formação de atualização de cursos para magistrados, da formação daqueles cursos que tinham logo após de passar no concurso. Né? Mas a nossa gestão, a gente também, em relação à escola, teve uma coisa muito difícil, dolorida de fazer, e aí a direção da escola foi muito parceira para isso, né, que era o Cláudio Martinelli, que estava diretor, que era a necessidade de uma reestruturação administrativa e financeira da escola. Né?
Nós acabamos por ter, então, um quadro de pessoal grande, uma certa defasagem nas questões de atualização de mídias sociais, internet. Se nós não mexêssemos no modelo da escola, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a associação financiando a escola, o que seria uma coisa que ia acabar exaurindo o patrimônio da associação. Então a gente tem que fazer uma estruturação que implicou num grande enxugamento, diminuição de número de funcionários, modificação nos modos de fornecimento de cursos presenciais, procurar novas maneiras de viabilizar economicamente a escola, trazer ela para uma atuação maior no mercado com cursos, vamos dizer assim, menores, tratando de assuntos específicos, né? E se conseguiu fazer, mas foi uma coisa muito dolorida e teve uma reação bastante grande, assim, de incompreensão, no início até a gente explicar, pela parte dos magistrados mais antigos, né? Mas o que aconteceu? Com base nos números que tínhamos e com o apoio integral da direção da escola, partimos assim para, vamos usar uma expressão, ofensiva de comunicação para explicar as razões. E acho que depois de algum tempo, quando a gente demonstrou a inviabilidade econômica financeira da escola a continuar funcionando nos moldes antigos, houve a compreensão. Claro que houve um momento de turbulência, inclusive da maneira de como propriamente funcionar a escola, mas que depois se revelou com a competência dos colegas que seguiram na administração da escola, reinventou-se a escola, que mantém um trabalho de qualidade e conseguiu superar aquela crise. E hoje acho que todo mundo compreendeu, quem no momento não entendeu, que foi uma mudança doída, muito dolorida, foi uma das coisas que muito me doeu fazer na Júris, mas necessária. A Júris estava arrecadando dinheiro, né, pela venda das casas que ela tinha no interior, que foram construídas no momento e serviram muito aos juízes, na época do interior que não se tinha facilidade de locar imóveis, né? Então foram construídas casas em muitos lugares. O que se viu ao longo do tempo? Que essas casas vinham perdendo o interesse e como estavam ficando muito velhas, nós tínhamos casas de 30, 40 anos que exigiam manutenção e não sempre eram utilizadas. Então foi uma política já estabelecida em gestões anteriores à minha, onde não havia interesse dos magistrados, vendiam-se as casas e se guardava o dinheiro separado, né? Quase como uma conta segregada, porque era um dinheiro do patrimônio da Júris. E vinha-se pensando o que fazer com aquele dinheiro. Mas o que eu pensei quando assumi a presidência? Disse, puxa vida, né? Nós já pensamos duas coisas para fazer com isso, né? Um aproveitamento como centro cultural, depois um empreendimento na atividade hoteleira. E o que eu tinha visto? Tinha visto na do João e tinha visto na do Pio, né? Na do João, das que eu participei, teria sido a primeira iniciativa inicial. Que tudo é demorado, tem avaliações, tem discussão como fazer. A gente foi quase toda a gestão do João para se concluir que não dava. Na do Pio, se não toda, mas em boa parte da gestão a gente fez estudos, pensou, imaginou e viu que não dava. E o que acontecia, e que é natural e que é salutar, que os novos colegas que entram e passam a participar do Conselho Executivo, eles querem ter segurança da proposta que é feita, né? Então, trocava a gestão, recomeçavam estudos, terminava a gestão, não se fazia, e quando chegava a outra, refazia tudo de novo. Eu disse, poxa vida, eu estou com uma experiência aqui, que eu já vi o que foi como no João, vi como foi no Rio, participei muito ativamente das discussões da questão do que fazer, de como aplicar aquele dinheiro. Eu tenho isso bem presente. O que eu comecei a fazer disso na gestão? A apresentar a proposta para os colegas, tentar botá-los a par, né, de tudo que tinha sido feito, como tinha sido feito, e criamos uma comissão que já existia para tratar de assunto imobiliário, para pensar na construção de um prédio. Definimos, e olha que isso começou no primeiro ano da gestão, em 2014. Nós fomos assinar o contrato, eu acho que foi setembro, eu não me lembro, mas foi mais para o fim do segundo ano da gestão. E hoje, apesar da crise que a gente vê em relação à alocação de imóveis, é um investimento, né? Porque o capital que foi aplicado ao que já é avaliado com a construção, que está pronta praticamente, demonstra, né, que foi uma boa escolha. Eu sempre me preocupo que a Júris, né, a associação, tivesse uma fonte de renda que não dependesse só e exclusivamente da contribuição dos associados, não que isso não seja importante. E hoje, então, se revela que foi uma antevisão, né, da importância que isso poderia ter para a associação, porque deu uma destinação ao dinheiro que estava guardado,
mas que foi transformado em algo que pode trazer renda. E a crise imobiliária de locações, que hoje existe, certamente é sazonal, daqui a pouco melhor. A gente fez a magistratura e os anos de chumbo, né? O que a gente procurou fazer ali? Trazer um resgate, e aí nos centramos nesse debate aí, na questão da magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, né? Lá se fez uma grande discussão sobre uma aposentadoria compulsória que foi dada ao magistrado Golino Fleck, que foi uma injustiça, que foi por pura perseguição política, e a Júris levou uma proposta, através da diretoria do Departamento de Direitos Humanos, Francisco Conte, que fazia parte da Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, e lá foi feito todo um trabalho complementado que a Júris apoiou e que acabou sendo reconhecido que era indevida, foi restabelecida a carreira do Hugo Fleck, que não teve nenhum reflexo pecuniário pela decadência do direito de qualquer cobrança, mas pelo simbólico, né, de reconhecer que foi indevida, que foi um ato da ditadura, que afastando a condição de aposentadoria compulsória. Então foi uma coisa muito bonita que a gente vê, né, que houve anos de chumbo, né, houve uma ditadura e que perseguiu inclusive a magistratura, né. Está aí uma coisa que eu saí altamente frustrado da direção da Júris, né? A gente começou o movimento na gestão do PIL, né, de fazer a representação à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, foi feita ainda na gestão do PIL, ele enquanto presidente, e a gente apresentou lá, e a gente queria medidas da comissão, né? Não é a corte, né? A comissão digamos, uma fase preliminar à chegada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A gente tentou, fez a representação, eu não consigo entender até hoje, né? A gente continuou a mobilização na nossa gestão, você sabe, fez, junto com os outros parceiros, porque não era uma iniciativa só da Júris, né? A gente fez tratativas, inclusive a Defensoria Pública, que também participava, foi a Washington fazer uma visita pessoal para entregar um pedido de agilização daquilo e nunca conseguimos que aquele processo andasse, né? Saiu uma recomendação depois de muita pressão, mas nunca houve uma condenação, um reconhecimento da necessidade de uma condenação pelas condições desumanas do sistema penitenciário, principalmente que é relacionado ao sistema penitenciário e em especial ao Presídio Central de Porto Alegre. Essa é uma grande frustração, porque até hoje está... E eu paro para olhar, eu vejo que continua igual, né? Sabe? A questão penitenciária é uma coisa que eu acredito que falta interesse político, e não digo da associação ou da magistratura, mas interesse político do executivo, que é o responsável por isso, para tentar resolver. Agora, recentemente, nós tivemos uma matança, e é no Brasil inteiro, matança agora no Pará, que mataram 56 apenados, né? Tentamos, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha lutado, mas o resultado foi nada, né? Você sabe? Talvez conseguiu dar uma visibilidade, mas a visibilidade que já existe bastante, mas o resultado prático a gente não conseguiu contribuir efetivamente para a melhora das condições do sistema prisional.